que você procura nas redes sociais? Já pensou nisso? Entretenimento, tutoriais, a palavra de Deus, fofoca dos famosos ou acontecimentos trágicos? Já percebeu que o que mais dá engajamento não é quando estamos falando da vida alheia, seja bem ou mal? De alguma forma, falar do outro traz uma curiosidade que nos move em direção ao objeto. Queremos participar e, por isso, visualizações em vídeos com esses temas se tornam virais. Hoje, eu vou usar a passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 3 e 4, sobre o cisco e a trave, fazendo um paralelo com o nosso cotidiano nas redes sociais. Fique ligado depois da vinheta. Soli Deo gloria namque fecit tam multa. Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda e este é o quadro Estudo Bíblico no canal Em Cristo. A parábola de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 3 e 5, parece quase profética quando olhamos para o ecossistema das redes sociais. O texto bíblico revela uma verdade incômoda sobre a anatomia espiritual do ser humano. Temos uma facilidade enorme para detectar o erro mínimo no outro, que aqui está representado pelo cisco, e uma resistência proporcionalmente grande para encarar o nosso próprio problema profundo, aqui representado pela trave. Nas plataformas digitais, essa tendência humana ganha uma potência inédita, pois tudo no ambiente favorece o julgamento rápido, a exposição pública e a recompensa imediata pela indignação. O mecanismo central aqui é a projeção, um dos mais antigos e poderosos descritos por Freud. Nós expulsamos para fora de nós mesmos, para os outros, para o escândalo, para o cancelado, impulsos, desejos, culpas ou traços que não suportamos reconhecer em nós. O que nos indigna não é só o ato alheio, é o eco inconsciente daquele mesmo ato dentro de nós. Um exemplo clássico: a pessoa que mais se escandaliza com corrupção pode estar, no fundo, lutando contra sua própria tentação de dar um jeitinho em tudo. A que mais grita contra a hipocrisia pode estar evitando olhar para as próprias incoerências. A indignação moral, portanto, é muitas vezes uma raiva dirigida contra si mesmo, que foi deslocada para o outro. Hoje, a obsessão pelo erro alheio não é apenas um desvio de caráter, mas tornou-se entretenimento, traço de identidade, munição moral, algo que está ligado a um grupo. Muitas pessoas entram em redes sociais não para edificar, mas para vigiar a queda dos outros. Quando alguém aponta a falha alheia em praça pública, com tom de escândalo, raramente busca justiça. Busca, na verdade, uma autoelevação moral. É o que podemos chamar de performance moral. O pecado do outro torna-se o palco para a exibição da nossa suposta pureza. Nesse cenário, a interioridade é submetida pela pressa. Primeiro eu reajo, posto, e só depois, se muito, eu reflito. O pecado alheio funciona como um holofote que ilumina a nossa imagem idealizada. Ao denunciá-lo com veemência, não estamos primariamente defendendo a justiça, estamos construindo e exibindo um eu moral performático. É como se disséssemos sem dizer: veja como eu sou limpo, coerente, justo, enquanto aquele ali,
A trave no nosso olho fica invisível, porque o foco da câmera está todo no cisco do outro, no cisco do irmão. Nas redes sociais, essa exibição ganha um retorno imediato e mensurável. São likes, shares, comentários de amém, finalmente alguém falou, você é corajoso. É dopamina pura. O superego se sente validado. Estou cumprindo o meu papel de guardião da moral. O ego infla, sou um dos bons, né? E o id descarrega agressividade sem culpa. Afinal, estou lutando pelo bem. Então eu posso descarregar a minha agressividade tranquilamente. Lacan diria: estamos buscando o desejo do outro, o reconhecimento público, digital, de que somos puros, íntegros, proféticos. O pecado do outro vira o combustível perfeito para essa demanda insaciável de aprovação. Por que o escândalo e o cancelamento rendem tanta audiência? Porque eles alimentam impulsos profundos da alma humana decaída, o voyeurismo moral, que é o prazer de ver a queda do outro à distância, o alívio comparativo de pensar, ainda bem que não sou eu, e uma falsa sensação de controle ao transformar a dor alheia em objeto de análise. As redes sociais não criaram esses impulsos, mas os organizaram em um sistema de monetização e engajamento. O algoritmo da indignação entende que a raiva e o julgamento coletivo prendem a atenção. Por mais tempo, quanto mais tempo, melhor, transformando a carne humana em lucro digital. Freud já falava do escopofilia, que é o prazer de olhar, como uma pulsão primária. Nas redes, ela se torna o voyeurismo moral. Assistimos à humilhação, à exposição, à derrocada de alguém como se fosse um espetáculo. Não é curiosidade inocente, é um gozo velado. O outro cai publicamente e nós, protegidos atrás da tela, podemos olhar sem nos sujarmos. Quando vemos o outro ser cancelado, destruído, exposto, uma parte do nosso ego suspira aliviada. Ufa, diria alguém, eu ainda estou do lado certo da linha. Minha vida não desmoronou. Ainda. Meu segredo não foi descoberto. E o mesmo impulso que fazia o fariseu orar no templo: ó Deus, agradeço-te porque não sou como os demais homens, lá em Lucas capítulo 18, versículo 11. O cancelamento alheio funciona como uma vacina psicológica temporária contra a própria vergonha. Ao invés de confrontarmos nossos pecados, nós os exorcizamos projetando-os no outro. E o algoritmo nos recompensa por isso. A dor do outro vira o conteúdo, vira thread, vira análise profunda. E, ao fazermos isso, recuperamos a ilusão de controle no mundo onde, no fundo, nos sentimos impotentes. Essa cultura do escândalo contínuo deforma o coração e empobrece a alma. Quem treina o olhar apenas para suspeitar, ridicularizar e condenar acaba perdendo a delicadeza espiritual e a capacidade de olhar para o próximo com compaixão e temor. O risco é nos tornarmos especialistas em ciscos e analfabetos em trave. Passamos a viver de uma justiça sem misericórdia, condenando o outro sem jamais nos incluirmos na mesma fragilidade humana. Essa incapacidade de olharmos para o outro e ver a fragilidade que o outro tem, ou de ver a nossa própria fragilidade. O discernimento, quando desprovido de humildade, degenera em hipocrisia, e a verdade sem amor torna-se apenas vaidade espiritual.
Quando nos recusamos a nos incluir na mesma fragilidade humana, praticamos exatamente o oposto do Evangelho. Condenamos o outro como se nós estivéssemos fora da condição caída, como se o pecado fosse uma doença que só atinge aqueles lá. Não eu, nunca nós. É o mesmo erro dos fariseus. Eles se sentiam moralmente imunizados. Jesus os chamou de guias cegos. Está lá em Mateus 23, versículo 24. Porque quanto mais apontavam os ciscos dos olhos, mais a trave deles crescia, e eles nem percebiam isso. É importante dizer que denunciar o erro, por vezes, é necessário, especialmente em casos de abuso ou fraude, mas o texto de Mateus nos obriga a uma pergunta decisiva. Eu estou buscando justiça ou saboreando a exposição? Antes de qualquer postagem ou comentário crítico, o Evangelho nos convoca ao exame de consciência. Jesus desloca o foco da plateia para a nossa própria consciência, ao perguntar: qual é a minha trave? Precisamos aplicar a regra de ouro digital. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Antes de clicar em publicar, pergunte-se se gostaria que seu próprio coração fosse exposto com o mesmo rigor. Logo depois de falar do cisco, da trave, Jesus entrega o princípio que fecha o ciclo. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o-vos também a eles. Aplicada às redes, essa regra se torna um exame de consciência implacável antes de qualquer clique. Primeiro, eu gostaria que alguém dissesse ou dissecasse meu erro em público, sem contexto, com prints e emojis de indignação? Segundo, eu gostaria que minha fragilidade fosse transformada em entretenimento para gerar likes. Terceiro, eu gostaria que me julgassem com a mesma ferocidade com que estou julgando agora? Então, se a resposta for não, então o post, o comentário, o compartilhamento simplesmente não deve existir. Essa é a regra de ouro digital. Tratar a reputação, a dor e a queda do outro com o mesmo cuidado que desejamos para nós mesmos. Não é silêncio covarde, é sabedoria. É amor, é obediência. Então, aquilo que eu faço com outro, eu gostaria que fosse feito comigo? Em resumo, as redes sociais premiam quem aponta ciscos, mas Cristo sempre começa pela trave. A internet pode ter transformado o erro alheio em um espetáculo lucrativo, mas o Evangelho continua chamando o homem ao tribunal da sua própria consciência. Só quem tem a coragem de retirar a própria trave consegue ver com clareza suficiente para, com humildade e amor, realmente ajudar o irmão a retirar o cisco. Comecemos, portanto, por nós mesmos. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe um like, compartilhe. Aqui no canal Em Cristo trazemos todo dia um vídeo de análise e estudo sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado e até a próxima. Verbum Dei lux et vita, veritas